Qual é a sua visão, pastor Dr. Carlos Augusto Vailate, acerca do tema? Afinal de contas, segundo os Tessalonicenses 2:3, a palavra grega apostasia se refere à retirada da igreja nesta passagem? Mais uma vez, bom dia, Elias, a paz do Senhor para você, para o Matheus Rangel, para todos os queridos telespectadores ouvintes da Rádio Musical FM. Na minha modesta percepção, o termo grego apostasia, ele, embora evidentemente de acordo com os contextos, não necessariamente no contexto do grego koiné, ele possa ter outras acepções, mas o termo apostasia no período do grego koiné, para não dizer na Septuaginta de forma geral, ele não é verificado como sendo traduzido no sentido de uma partida física e ou espacial. Então, a partir de uma perspectiva lexical, contextual, se você for pegar ali literária, tradutológica, entre outras, eu diria que o termo grego apostasia, ele não pode e não deve ser, portanto, traduzido como partida no sentido de uma partida física. Aliás, nenhuma boa tradução da Bíblia faz ou realiza esse tipo de expediente exegético, né? Então, o termo grego apostasia, de forma muito sintética, o sentido dele ali, evidentemente, é de abandono da fé, com o qual, inclusive, a maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas concordam. De modo que esta interpretação de que apostasia se refere a uma retirada física ou espacial da igreja, portanto, a um suposto arrebatamento pré-tribulacionista, ela é uma inovação que tem cerca de 129 anos, que começa com um sujeito chamado J.S. Maybe, e que depois, em 1895, e que depois ela acaba sendo reverberada por outro autor, que é o Schuyler English, Eugene Schuyler English, numa das suas obras, onde ele vai trabalhar esta perspectiva que será popularizada. Então, de forma geral, é uma leitura recente, é uma leitura que eu diria inusitada do texto, ninguém nunca a defendeu, ela tem pouco mais de 100 anos, é estranha e, a meu ver, eu diria que ela não goza de elementos lexicais, contextuais, intratextuais que a valide e, portanto, é por aí que eu partirei à medida do progresso do debate. Pela linguagem polida, pelo academicismo, pela expressão, vocês viram que é hoje, né? Dr. Carlos Vailate sendo aquilo que ele sempre é, né? Muito polido e acadêmico. Mas nós temos aqui agora, talvez uma novidade na Musical FM, pela primeira vez, o nosso amigo, professor... Já é a segunda vez na Musical? Oh, my God! Nós estamos aqui, então, com o professor Matheus Rangel. E eu queria fazer a mesma pergunta para o senhor, professor. Em 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra grega apostasia se refere à retirada da igreja? Bem, discordando do nobilíssimo pastor e doutor Carlos Augusto Vailate, eu entendo que sim, ela pode ser traduzida desse jeito, sugerida inclusive por pelo menos 5 tipos de argumentações. A primeira, que ele elencou aqui, que nenhuma tradução boa, né, colocou de fato ali. Mas nós temos pelo menos 10 traduções clássicas do período da Reforma. Ele inclusive está com um livro ali, né, que contém essas traduções. E aí, ele teria um trabalho para poder dizer que todos esses tradutores estavam errados, né? Então, o primeiro argumento meu acaba, de alguma forma, fazendo frente ao argumento dele. Haja vista que ele diz não tem traduções, e o meu primeiro argumento é nós temos boas traduções com essa questão. O segundo dado é apresentado num paralelismo membrorium, que aqui é um paralelismo antitético. Ou seja, nós percebemos que a presença do homem do pecado, você tem primeiro uma retirada, a manifestação de um homem do pecado. Depois você tem aquele que detém sendo tirado novamente e a manifestação de um ministério de iniquidade. Então, esta situação, esse paralelismo de linha A e B, que é elencado aqui, ainda não estou falando da estrutura quiástica, né, apresentada aí por English e tudo mais. Estou falando do paralelismo membrólio antitético. Este seria o segundo dado que favorece a tradução como uma espécie de partida. Outro dado que o pastor colocou aqui é que não pode ser traduzido como um afastamento físico, mas eu devo dizer que isso pertence ao gradiente do contexto e não necessariamente de um léxico. Nós sabemos que os bons lexicógrafos, estou falando aí de Cláudio Moreno, Leonida, Eugênio, né? Nós estamos falando de todos esses, Johannes, eles traduzem a palavra mediante ao seu gradiente contextual.
fazer o ato de isolar, pegar uma palavra, tirar do seu contexto e jogar no léxico e meio que tentar fazer com que uma coisa, né, venha desbalancear a outra, isso não é lá muito exegético. Então, o que dirá se essa palavra deve ser traduzida como uma espécie de retirada espacial é o contexto, e aqui indicaremos que sim, através do terceiro tópico que eu creio ser favorável à tradução de apostasia como retirada física, que é um paralelismo perfeito entre 2 Tessalonicenses 2,10 com 1 Tessalonicenses 4,17 e verso 15 também. E aí depois nós temos também o objetivo da carta. O objetivo da carta é consolar a igreja tessalônica com relação àqueles que já se foram, com relação àqueles que ainda não estão mais aqui. E em relação à morte, à segunda vinda, que é a pauta da igreja tessalônica, só tem uma forma de consolar aquela igreja. Não teria como consolar aquela igreja dizendo que viria um tempo pior ainda. Até porque na primeira carta a Tessalônica, no capítulo 4, verso 18, depois de Paulo falar do arrebatamento, ele diz: consolai uns aos outros desta forma. Então a partida é o consolo que, né, acaba sobrando ali para a segunda carta também. E, não menos importante, mas o último argumento, é a estrutura quiástica de English, apoiada por Pentecoste e também sancionada de forma bem expressiva pelo Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, onde ele coloca ali, para quem não entende a estrutura quiástica, ela faz uma espécie de X, colocando elementos que vão chegando até o centro, depois tem-se o assunto central e depois volta, então, tratando e, né, linkando com os temas anteriores. Então, essa estrutura, que é demasiadamente técnica, nem sei se conseguiremos didaticamente apresentar aqui para os interlocutores, mas esses são os 5 argumentos que, ao meu ver, favorecem a ideia de que apostasia pode sim ser uma tradução que favorece a visão pré-tribulacionista. Meu Deus do céu, tô aqui, aliás, espasmódico, estupefato diante de tanto academicismo e, como eu disse no início, o debate promete. Tinha que ser os dois, realmente. Dr. Carlos Augusto Vailate, o senhor ouviu atentamente a exposição do professor Matheus Rangel, que, diga-se de passagem, fez aqui uma abordagem fora de série, né, do ponto de vista acadêmico. O que é que o senhor tem a acrescentar ou se opor? Porque ele já deu uma espetada, sim, né? Claro. E mostrando que o seu argumento é pouco sim, exegético. Sim. Se eu for rebater, evidentemente, cada um dos pontos com detalhes, um debate não dará conta, né? Mas, assim, tem várias coisas que ele mencionou e eu gostaria, claro, que aos poucos de pontuar, olha que eu também não tô vendo aqui a questão do cronômetro, não quero passar muito, eu não quero ser indelicado, então você me avisa, por favor, vocês me avisem, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos para a questão da razão lexical aqui, dentre outras. Eu vou aos poucos abordar, porque é muito assunto que ele elencou, não dá para pegar senão a gente vai ficar horas aqui. O próprio pré-tribulacionista John Walvoord, ele chamou essa interpretação de 2 Tessalonicenses 2,3, que entende o termo grego apostasia como partida, no sentido de uma partida física, de interpretação um tanto quanto inovadora ou original, um pré-tribulacionista. Isso significa dizer que esse sentido do texto, como eu disse, ele é bem recente em termos da história exegética e interpretativa do texto, no sentido de interpretar a apostasia como partida física ou espacial. Isso é novo. Bem, o que acontece? É importante dizer aqui que a palavra grega apostasia, desde 250 a.C. até o 3º século depois de Cristo, até chegando no 4º século, ela nunca é usada para se referir à partida física ou espacial dos seres humanos. E segundo Lee Brainerd, que é um estudioso da Bíblia, professor de grego, pré-tribulacionista, eu vou citar alguns pré-tribulacionistas, tá? Durante esse período, a palavra grega apostasia foi usada basicamente em 6 sentidos distintos. Primeiro, apostasia foi usada uma vez por Arquimedes para se referir à distância. Segundo, apostasia foi usada 13 vezes pelo médico Galeno para se referir a um abscesso, um cisto. Terceiro, apostasia foi usada 10 vezes no sentido legal como divórcio. Quarto, apostasia foi usada uma vez por Evagrio do Ponto, um escritor e monge cristão do 4º século, como partida do pecado, ou seja, arrependimento. Quinto, apostasia foi usada 26 vezes como sedição ou rebelião política.
E aí, sexto, apostasia foi usada 232 vezes como apostasia religiosa ou abandono religioso. Além disso, tem um detalhe muito curioso, que eu não sei se os pré-tribulacionistas agora vão gostar, e é importante colocar, que é o seguinte: além de Brainerd, eu gostaria de citar também aqui o teólogo norte-americano, que o Mateus com certeza conhece, o irmão Elias deve conhecer, que é o Paul D. Feinberg, que foi professor de grego no Trinity Evangelical Divinity School e que também era pré-tribulacionista. Eu só estou citando pré-tribulacionistas por enquanto, tá? Apesar de usar uma amostragem distinta daquela usada por Brainerd, que eu citei agora brevemente, Feinberg chegou à mesma conclusão geral que ele. O Feinberg, ele pegou um programa que todas as pessoas podem acessar na internet, que se chama Thesaurus Linguae Graecae. Eu imagino que o Mateus deve conhecer. Tesouro da Língua Grega. Ele vai trazer as ocorrências de substantivos, de verbos, de termos em toda a literatura grega conhecida. E esse professor de grego pré-tribulacionista, ele vai dizer o seguinte, vou dar voz e vez para ele, abre aspas: se alguém procurar pelo uso do substantivo apostasia, ou apostasia em grego, nas 355 ocorrências ao longo do período de 300 anos, entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, não encontrará um único exemplo em que esta palavra se refira a uma partida física. O substantivo apostasia tem uma variedade de significados, mas nenhum deles se relaciona a uma partida física nesse contexto. Assim, parece que qualquer avaliação justa dos dados leva à conclusão de que Paulo não se refere ao arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2:3. Dado o que nós sabemos atualmente, não há razão para compreender o uso de Paulo de apostasia, ou apostasia, enfim, como uma referência ao arrebatamento. E aqui tem um dado curioso que eu vou compartilhar com vocês, eu não sei se os pré-tribulacionistas sabem, e aí eu vou dar uma dica para os pré-tribulacionistas nesse sentido. O que acontece? Se você pegar a obra, eu não sei onde eu mostro aqui, parece a câmera. Quando a trombeta soar, é isso mesmo? Isso. Quando a trombeta soar, é um manual do pré-tribulacionismo, que o Mateus Rangel conhece bem, você deve conhecer, os pré-tribulacionistas devem conhecer. É um livro muito bom. Eu tenho que ser honesto enquanto pós-tribulacionista. É importante dizer que o nosso debate envolve ideias. Pré- e pós-tribulacionistas são irmãos em Cristo, não são inimigos. Nosso inimigo é o diabo, é o pecado. É importante deixar bem claro isso, tá? Mas tendo dito isso, o que acontece? Quando eu me deparei com esse livro e busquei lê-lo e relê-lo nas partes que nos interessam aqui no debate, eu fui até a parte onde o nosso querido Paul D. Feinberg, ele traz essa informação, ou deveria trazê-la. E quando você vai para a página 294, é uma obra da editora Actual Produções e da Chamada da Meia-Noite, depois da conclusão do Feinberg, eu estou mostrando aqui para vocês, eu também tenho uma obra em inglês, tá? Aqui é que tá, desculpa que meu livro está bem rabiscado, né? Então, aqui, perdão. Isso. Então, aqui na página 294, está faltando um apêndice, que compõe algumas páginas da obra original em inglês. É nesse apêndice na obra original que o Feinberg critica a perspectiva dos seus colegas pré-tribulacionistas, dizendo que é totalmente inviável, ele é professor de grego e pré-tribulacionista, né? É inviável traduzir a apostasia no sentido de partida física. Pasme, quando eu chego na conclusão, eu coloquei aqui, cadê o apêndice? E eu coloquei, a obra original em inglês traz um apêndice que a tradução em português excluiu. Nesse apêndice, Feinberg explica por que o termo grego apostasia não pode ser traduzido como partida. E eu brinquei, né? Eu coloquei o apêndice contra o arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2:3 foi arrebatado dessa tradução. Então, é interessante que a própria editora excluiu convenientemente um item que depõe contra a sua perspectiva. Aos poucos eu vou tentar rebater, porque ele citou vários. Eu vou chegar nas traduções, que é um elemento muito importante que os pré-tribulacionistas também, pelo visto, não conhecem. Eu vou entrar no devido tempo e vou dar provas por meio de imagens, mas nós vamos chegar no devido tempo. Muito bem, o Dr. Carlos Augusto Vailate ocupou 6 minutos da sua exposição. Eu quero dar o mesmo tempo para o professor. Me perdoe se eu passei. Não. Vocês estão à vontade. Afinal de contas, são dois gigantes da teologia, não tem como limitar muito aqui. Mas você viu a provocação dele, né? Eu vi. Os pré, infelizmente, não sabem muita coisa. Então, por favor, nos defenda. Eu acredito que a animosidade dele em preparar um material bibliográfico, como já é da qualidade de debate que ele apresenta pra gente, a revisão bibliográfica, gente, ela é muito importante porque serve para poder nortear o pensamento que já está entregue na academia relacionado àquela pauta que está sendo observada. Contudo, nós precisamos observar o seguinte, a acurácia dos fatos.
Quando ele propõe que faltou um apêndice, tudo bem, faltou um apêndice. Isso é um problema realmente que até a editora, né? Ele tá fazendo uma crítica aqui à editora. E aí, eis o detalhe. Esse apêndice que faltou, o que tem nele, pastor, que de alguma forma derruba? É a opinião de uma pessoa ou de fato é um argumento montado, qualificado? Quando se trata de fazer a acurácia desses fatos, o que nós conseguimos ter ali, né? Ou seja, então, gente, se nós fôssemos aqui elencar um conjunto, fazer uma lista imensa dos teólogos que credibilizam esta ou aquela opinião, tem lista para todos os lados. Isso é verdade, né? Agora, o que nós precisamos fazer aqui é a acurácia dos fatos. E, em se tratando de acurácia, vamos para o argumento que ele colocou aqui, de que é o afastamento da fé. Parece-nos que, assim como ele disse que o apêndice foi arrebatado do livro, também foi arrebatado o complemento da fé, que seria Tinestes Pisteos, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3. Esse, por sua vez, está em 1 Timóteo, capítulo 4. E eu pude olhar aqui, e como, né, os pós-tribulacionistas se apressam em tentar dar alguma justificativa que não seja a mais básica possível, que um dos princípios da crítica textual e da tradução, né, elencado inclusive no livro de Amorim, que são as técnicas de tradução, é que a tradução deve seguir o critério mais básico em si. Então, se você não tem complemento, não se inventa complemento, porque isso pode ferir a identidade da obra original. Então, quando nós temos Paulo dizendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 3, apenas a palavra apostasia, proton, ou seja, primeiro vem a apostasia, por que os pós-tribulacionistas querem acrescentar aqui o complemento de 1 Timóteo 4:1, que fala muitos apostatarão da fé? Existe pelo menos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 características diferentes na estrutura morfossintática de um texto e de outro. A primeira diferença é que em 2 Tessalonicenses 2, 3, não temos um complemento ali, você tem um substantivo intransitivo. E antes que alguns se apressem, sim, existe o substantivo transitivo, tá bom? Mas já em 1 Timóteo 4:1, nós temos o complemento ali, apostatarão da fé. Outro detalhe é que em 2 Tessalonicenses nós temos um substantivo, ao passo que em 1 Timóteo nós temos um verbo. Isso muda tudo, tá? Outro detalhe é que a palavra está preposta sintaticamente em 2 Tessalonicenses 2 pela palavra proton, indicando que primeiro vem a partida, ou seja, colocando ali um advérbio de prioridade. Ou seja, a partida tem uma prioridade, ela vem primeiro. E aí na estrutura quiástica de Carlos Oswaldo, ele coloca basicamente o seguinte, que primeiro o objetivo é falar do dia do Senhor e o objetivo ali ele vai sendo construído passo a passo. Primeiro tem-se uma partida, depois você tem a manifestação do iníquo e depois você tem um dia do Senhor. Novamente depois ele volta a falar que tem alguém que detém, esse alguém também é retirado, como a igreja foi retirada no verso 3, na apostasia, e depois dessa retirada vem novamente a manifestação do ministério da iniquidade. Então essa construção ela é muito importante para a gente. Outro detalhe aqui é que a palavra está pós-posta, né? Ou seja, quando nós olhamos, há uma oração coordenada, resultativa, ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que está escrito assim, Caí, apocalífice, ho antropostes amartias, que seria e será revelado o homem do pecado. Ou seja, diferente de 1 Timóteo capítulo 4, que o que está sendo pós-posto ali ao verbo apostatarão é apenas a fé. Então você tem vários elementos dentro desse texto que dá para poder dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que os pós-tribulacionistas estão fazendo aqui? Uma costura exegética. Estão pegando um texto e querendo, de alguma forma, pegar uma agulha, costurando os retalhos para que eles façam algum sentido. Porque é terrível assumir que a palavra apostasia, que traduzida em sua forma mais primitiva, significa apenas afastamento, partida. Até mesmo porque, gente, vamos falar, ele falou de lexicografia, né? Eu vou elencar aqui. A lexicografia, se a gente pegar a palavra a ideia da morfologia dela, o que nós temos ali? Apó, mais afirme. Afirme é afastar, apó é para longe. Pronto, resolveu a questão. Por que essa palavra não pode ser partida, não pode ser afastamento, se ela deriva de uma palavra que significa afastar e também está anexada com uma preposição que significa para longe? Então, quando ele diz que não pode ser retirado, depende do gradiente do contexto, né? Muito bem. Dr. Carlos Augusto Vailate, como o senhor pode ver,
contrário a fazer as citações de grandes autoridades, ele parece que fez um exame exegético, uma análise exegética da questão. O que o senhor teria a analisar, principalmente sobre essa questão do complemento? Sim. Essa questão é uma questão importante. Então, primeiro, a fala do Mateus, ela não está evidentemente correta, porque ele omitiu, não sei se por descuido ou por conveniência, textos como o primeiro, Macabeus, no capítulo 2, versículo 15, onde a expressão a apostasia, ela aparece sem nenhum complemento, e o contexto claramente fala de uma revolta ou abandono da fé, como o próprio Wayne House, aqui da obra pré-tribulacionista, admite. Ele deixa muito claro isso. Então, isso não é verdade. Tem outros detalhes aqui que cabe-nos aqui elencar aqui e mencionar nesse aspecto. Via de regra, quando um pré-tribulacionista ele vai argumentar essas questões que envolvem o grego koiné, a questão lexical, a questão é, nenhum pré-tribulacionista consegue, simplesmente não consegue porque não existe, nenhum bom dicionário de grego que vá trazer apostasia no sentido de partida física, no contexto do período koiné. E esses dicionários, bons dicionários ou léxicos de grego, nos seus contextos de 2 Tessalonicenses 2:3, vão definir invariavelmente apostasia como uma referência a uma partida da fé, portanto abstrata, ou uma rebelião, e nunca no sentido de uma retirada ou, portanto, uma partida física. Curiosamente, foi citada depois as traduções, eu acabei não entrando nesse assunto, logo eu vou tentar retomar. Nós temos uma única tradução da Bíblia. Pois não. Como nós estamos já no período do intervalo, o senhor vai terminar, ele vai ter mais um minutinho, e aí a gente já vai entrar no primeiro intervalo, tá bom? Tá bom, perfeito, obrigado, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma única tradução da Bíblia para, por exemplo, o português. Eu diria que é uma tradução que, no caso de 2 Tessalonicenses 2:3, ela é duvidosa, dogmática e tendenciosa, que é a tradução LTT, a tradução literal do texto tradicional. É a única que vai trazer que, em 2 Tessalonicenses 2:3, estou dizendo porque muitos pré-tribulacionistas mesmos não sabem, não é que todos, muitos sabem, muitos não sabem. Ela é a única que vai trazer lá, antes que venha a retirada e entre colchetes dos crentes. Isso é uma leitura dogmática, é uma leitura tendenciosa, onde você está contrabandeando, me permite, perdoe pela expressão, a expressão não é minha, é de Millard J. Erickson. Você está contrabandeando um elemento alheio, no caso a teologia e o dogmatismo pré-tribulacionismo, para exegese. Isso não é uma boa exegese em nenhum lugar. Mas além disso, o que acontece? Argumenta-se que, por exemplo, o termo apostasia significa apenas partida de forma neutra e não qualificada. Só que o problema com esse argumento, mais uma vez, é que o termo grego apostasia nunca é usado para se referir a uma partida física ou espacial de pessoas, por exemplo, no grego koiné. Outro argumento, que normalmente é usado também, é que o substantivo grego apostasia, ele é derivado do verbo grego afistemi, que significa partir de, e que, portanto, o sentido de partida deve ser mantido em 2 Tessalonicenses 2:3, é o argumento de Mateus. Isto não procede, né? Porque se você pegar outros tantos termos, você verá que, por exemplo, o verbo ekalel, ou seja, chamar fora ou chamar para fora. Do verbo ekalel é que vem o substantivo eclesia, que é reunião ou igreja. Ora, então, portanto, nesse caso, nós refutamos essa perspectiva, por exemplo, citada pelo Mateus, que ao meu ver ele comete a falácia do elemento anacrônico e também do elemento a falácia da raiz. Você não pode derivar necessariamente um substantivo presumindo que ele tem o mesmíssimo significado do verbo. Isso nem sempre acontece, é um argumento falacioso. Muito bem.